Olá, saudações a todos. O dia da gravação hoje é o dia 13 de fevereiro, uma segunda-feira. Agora é 9h30 da manhã, um dia nublado. Temperatura muito agradável, está em torno de 22 graus, né? É a temperatura do Éden. E aqui nós vamos estudar o Espírito Santo e a Igreja. Aliás, esses estudos aqui do Espírito Santo são extremamente esclarecedores, né? Pelo visto, pelo menos para mim e para a igreja aqui de Juí, que nunca teve esse problema de não crer no Espírito Santo, essa parte nos estudos sobre que o Espírito Santo é mesmo Deus, não foi a parte mais importante, sim as outras, por exemplo aqui, o Espírito Santo e a igreja. Que assunto importante. O Espírito Santo tem a ver com a unidade na igreja. Ele que trabalha nesse sentido, né? Então vamos orar para que possamos estudar bem esse assunto. Vocês podem ver que está um pouquinho escuro aqui o meu estúdio. Mas eu não sou a parte mais importante. O mais importante é o que vai ser dito aqui. Queremos por iluminação do Espírito Santo, né? Santíssimo e poderoso Deus, então estamos te pedindo que tu envies o teu Espírito sobre cada um de nós, que possamos entender essas lições e aplicá-las em nossa vida e saber que a tua igreja é dirigida pelo Espírito Santo, que ele trabalha, entre muitas outras coisas, pela unidade na igreja, pelo vínculo da paz, que nós possamos entender e contribuir nesse sentido. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O nosso verso, vamos comentar um pouquinho esse verso aqui. Ele tem algumas informações bem importantes, né? Ele está em Efésios 4, versículo 3 até 5. Isso aqui está na Nova Versão Internacional. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É lógico. Que está mais que coerente, né? Já pensaram tentar conseguir uma unidade pelo vínculo da briga? Né? Ou pelo método da discussão, não no sentido de discussão para descobrir alguma coisa nova, no debate, etc., que isso é muito salutar. E sim na discussão, porque eu penso assim, porque não sei, e um contra o outro, e cada um defendendo um ponto de vista irredutível. Não é isso. Então aqui, ó, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Né? Unidade. Isso é muito lógico. Já pensaram o governo de Deus? Um governo, um reino de amor. O céu, o resto do universo é um reino. É governado por um rei. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E eles governam por meio do amor. Essa é a norma. Vamos dizer assim, o princípio. Norma, melhor que norma, é princípio do universo, do governo de Deus, o princípio. Ele é um princípio tão poderoso, tão imutável, que o próprio Deus é amor. Deus, a Trindade, é amor, né? É a sua natureza. Então a lei vem de sua natureza. Os 10 mandamentos vêm da sua natureza. Por isso que eles não podem ser alterados. Teria que alterar a natureza de Deus, né? É impensável, né? Então, o Espírito Santo tem, entre outras coisas, a função de manter a igreja unida. Então, vamos estudar sobre esse ponto. Esse é um ponto, não é difícil de entender, é um ponto fácil, mas é importante. Pelo fato de ser fácil, não quer dizer que seja menos importante, ele é muito importante, né? A unidade, se isso não é importante, então, o que mais seria importante, né? Então aqui diz assim, Jesus é o cabeça da igreja, né? Mas por meio do Espírito Santo estamos efetivamente unidos ao próprio Cristo, que é o cabeça. Então o Espírito Santo nos une a Cristo.
Tem aqui a ilustração da pedra angular. Esses tempos eu andei lendo sobre esse assunto e descobri algo bem interessante, pouca gente sabe. Quando foi construído o templo de Salomão, havia 4 pedras angulares, em cada canto uma, é lógico, não haveria só num canto, né? Mas, por alguma razão, as pedras eram preparadas longe do local de uso, e por alguma razão, os engenheiros daquela época resolveram colocar no canto direito uma pedra maior que as outras 3, né? Isso estava tudo bem desenhado, etc. De tal maneira que, ao preparar a pedra, ela era preparada segundo um projeto, não era assim da cabeça. E todas as pedras tinham o seu lugar correto e se encaixavam perfeitamente. Então, quando vieram as pedras angulares, os construtores que ainda não tinham dado uma boa olhada no projeto, viram que uma das pedras angulares estava fora do padrão. E rejeitaram essa pedra angular. Essa aqui está fora do padrão, essa aqui não tem que mandar de volta, ou tem que retrabalhar, alguma coisa tem que fazer, porque ela não está no tamanho das pedras angulares. Mas ficou por lá, num lugar ali, meio que abandonada, porque não servia para nada. E foram construindo, colocando as pedras segundo o projeto. E daí, quando colocaram as 3 pedras angulares, chegou no canto direito, viram que o espaço era maior que o espaço das outras pedras angulares. E daí constataram que aquela pedra maior se encaixava perfeitamente ali, buscaram ela e colocaram ali no seu devido lugar. Então essa pedra angular era Cristo. A pedra que sustenta a igreja, era maior que as outras. Jesus é a pedra angular, diz aqui. Então, essa pedra angular é mais forte e ela é responsável pelo sustento de todo o prédio, que é a igreja que somos nós, seres humanos, ilustrando isso, né, para aquela igreja do Templo de Salomão. Então o Espírito Santo nos une pelo batismo, por exemplo, né? Jesus foi batizado, também foi batizado, né? Ele ali foi simbolicamente sepultado, etc. Mas Jesus foi como que não foi batizado 2 vezes, porque só tem um batismo, mas como que se fosse. Porque foi sepultado nas águas ali e iniciou seu trabalho. E foi depois sepultado na sepultura, onde permaneceu até o 3º dia, né? E nós simbolicamente somos sepultados nas águas, como ele foi, e já saímos de lá, assim como ele saiu também das águas, e assim como ele saiu também da sepultura, vivo, para viver eternamente, né? Então, o batismo nos aproxima, nos une a Cristo, nos aproxima de Deus. Porque tal como ele foi batizado, nós também somos. Ele deu o exemplo, não que ele precisasse demonstrar arrependimento sobre alguma coisa, mas isto foi exemplo. Então, o batismo é uma solene renúncia do mundo, né? E uma definitiva, que a pessoa pode até mudar de posição, mas teria que ser definitiva, opção por Jesus Cristo, por estar com Ele, por ser dirigido por Ele, né? Então o batismo, e o Espírito Santo esteve ali no batismo de Jesus Cristo em forma de pomba, né? Lógico que o Espírito Santo não é uma pomba, mas esteve em forma de pomba. E assim o Espírito Santo também estará conosco quando formos batizados, nos unindo num corpo só. Por que nos unindo a Cristo? Simples, porque Ele é o que dirige a igreja, né? Ele é o que, ao ressuscitar, teve o direito de abrir os 7 selos, os selos do futuro da igreja. E quando ele abrir o 7º selo, que não foi aberto ainda, o anjo abrir o 7º selo, Jesus é que comanda essa abertura, ele é o único que tem direito, porque foi o único que morreu por nós e venceu. Ele volta. O 7º selo é a volta de Cristo. Então ele que tem o direito de conduzir esses selos, único.
digno disto, né? Bom, outra parte da unidade do Espírito, que o Espírito conduz, une a igreja pela palavra, une os membros da igreja entre si pela Bíblia, não é? É interessante notar que todas as organizações, empresas, clubes, enfim, tudo que é tipo de organização no mundo tem sua ideologia, o seu conjunto de crenças. Por exemplo, uma pequeníssima empresa, mas bem pequena, que só tem um dono e tem 2, 3 empregados. Ele tem algum texto escrito ali onde é que está a ideologia da empresa? Não, não tem, mas é a cabeça do dono, não é? Que é o que ele pensa que é a empresa. Em torno disso as coisas funcionam. Todos os países têm sua constituição, etc., né, que orienta tudo. A igreja de Cristo tem a Bíblia. Né? A Bíblia não é uma ideologia. A ideologia é um conjunto de crenças que podem estar erradas, geralmente estão erradas. Mas a Bíblia não é o caso. Né? Então a Bíblia é o conjunto de doutrinas, que vai falar em doutrina logo na parte de quarta-feira, que une o povo de Deus, une a Cristo, porque a Bíblia apresenta Cristo o tempo todo, né? Antes da cruz, depois da cruz, antes da segunda vinda, etc. Nos mostra o caminho a Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor, aquele que vai nos levar para o céu, aquele que morreu por nós. É isso que a Bíblia mostra. Inclusive porque na Bíblia prevê tudo que iria acontecer, que já aconteceu com o povo de Deus no passado, desde Adão até passando por Israel e depois pela igreja. E agora nós estamos bem no finalzinho, a Bíblia até também prevê o que vai acontecer com a igreja. Então a igreja já está prevista que ela vai ser vencedora. Muito embora a quantidade enorme de problemas que a igreja enfrenta, por causa dos homens pecadores, eu sou um. A igreja vai ser vencedora não porque os homens vão finalmente obter sucesso, e sim porque o dirigente dela, que é Cristo, que obteve o direito de abrir os selos, os 7 selos, não falha. Ele já não falhou como ser humano quando esteve aqui na Terra, muito menos iria falhar como ser divino, né, que conduz a igreja. Não tem como. Bom, vamos dizer o seguinte. Satanás é um sujeito derrotado, nós vamos estudar isso aí na última lição, a lição 12. É derrotado, foi derrotado na cruz. Ele foi condenado ali, ele vai ser extinto do devido tempo. Mas há um porém. Satanás tem uma possibilidade segundo ele vê. Não segundo a Bíblia, mas segundo ele vê. Ele, para ainda se safar e vencer, precisa fazer algo que contradiga uma profecia bíblica. Ou seja, algo em que Deus falhe. Esse pode, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. O decreto de morte. O decreto de morte ocorre quando já estiverem acontecendo as pragas. Ele vai acontecer na 6ª praga. Ele vem antes, ele é emitido antes da 6ª praga, evidentemente. E não morre mais nenhum cristão. Está previsto por Ellen White, nenhum cristão vai morrer. E se ele conseguir fazer com que se mate um cristão, Deus falhou. Porque daí ele vai dizer, viu, tu profetizaste isso e não aconteceu isso. É lógico que não vai acontecer isso. Mas qual é a alternativa que ele tem a essa altura dos acontecimentos? É tentar isso. Não vai dar certo? Não, não vai. Mas o que mais ele vai fazer? Me diz. Então, ele procura se vingar, fazer qualquer coisa para perturbar, etc. Até o fim, vai lutar, vai espernear. Pois bem, aqui na parte de terça-feira, então, o Espírito nos une pela palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra. Ele nos explica a palavra, a Bíblia.
né? E por meio dela nós nos ligaremos mais intensamente a Cristo. Bom, também o Espírito Santo nos une na igreja, na fé e na doutrina. Bom, isso é a continuidade aqui da palavra, porque a palavra apresenta a fé. A doutrina está na palavra. Nós temos, Igreja Adventista, temos agora 28 doutrinas. Talvez daqui a um tempo acrescente mais alguma. Tem 28 doutrinas, mas além dessas 28 doutrinas tem uma quantidade enorme de outras coisas nas quais nós cremos que não são consideradas tão relevantes para serem chamadas doutrinas. Talvez daqui a uns tempos venha a 29ª, a 30ª, não sei. Isso não é uma coisa importante. O importante é que nós temos um conjunto de crenças nas quais nós temos fé, nós acreditamos, nós defendemos, nós pregamos. Por exemplo, uma das nossas doutrinas é a segunda vinda de Cristo. Está no nosso nome, Adventistas. Então é uma das principais doutrinas, a segunda vinda. Nós pregamos, nós cremos, é uma doutrina. E o Espírito Santo nos une. Nós crendo nessas doutrinas, nós pondo-as em prática, etc., nós formamos um corpo que tem os mesmos pensamentos, né? Que tem a mesma direção, que crê nas mesmas coisas. Isso forma uma unidade, né? Isso é a cultura celeste, não é a cultura aqui da Terra, a cultura celeste. Então aqui nós temos o verso que retorna aqui. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai e de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Né? Então, essa é a unidade por meio da fé e da doutrina. Nós cremos num só Deus. E esse um só Deus nos une de tal maneira que Ele age por meio da igreja unida. Não é a situação ainda hoje, mas vai vir a ser, bem logo. Né? Vai ter que haver uma sacudidura para separar o ouro da escória, o joio do trigo do joio. Né? E vai haver uma unidade. A unidade hoje é bastante frágil, mas vai haver uma unidade. E bem quando houver essa unidade, a igreja vai trabalhar com o máximo poder. Esse tempo vai ser um pouco, começa antes do decreto dominical. O decreto dominical é emitido por causa do poder da igreja, e o decreto dominical acaba favorecendo o poder da igreja. Isso é um outro assunto que não cabe entrar aqui agora. Bom, então concluindo, o Espírito Santo nos une no trabalho, no cumprimento da missão. O que é o cumprimento? O que é uma missão? Missão é por que eu existo, por que a igreja existe. Isso, a missão é a resposta, afinal, por que a igreja existe? E eu sou adventista por quê? Isso é missão. Respondendo isso, bom, eu sou adventista para ajudar outros a se salvar. Ponto final. Né? De que maneira? Muitas maneiras. Muitas maneiras. Né? Então, aqui destaca um ponto que tem uma pergunta aqui. Conforme lendo Atos, capítulo 2, versículo 14, 4 a 11, 16 a 21, qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos no Novo Testamento? Então o resultado foi que eles começaram a falar em idiomas que não conheciam, porque, agora eu estou acrescentando, porque havia judeus ali, todos os judeus que estavam na dispersão e que vinham ali fazer suas ofertas, etc., e que já falavam outra língua, que não era natural ali, e eles não entendiam nada. Então os apóstolos passaram a falar nessas línguas. Né? Mas a alternativa D, que é errada, me chamou a atenção aqui, diz o seguinte: eles passaram a praticar um estranho culto com ênfase na emoção, na música barulhenta e na liberdade para acalentar os pecados favoritos. Isso é uma coisa que tem que sair da igreja hoje. Né? Nós temos em muitas igrejas, não sei se não é na maioria, um culto baseado na emoção, com música barulhenta, som alto, né? Que vibram os músculos do corpo. Não é isso. Isso não é a operação do Espírito Santo, diz a senhora White.
Nossos pastores, nossos líderes, nossos anciãos precisariam prestar atenção nisso, mas não estão. Inclusive, alguns se irritam se toca nesse assunto. E está escrito aqui, eles não vão conseguir entender. Muito bem, isto tudo precisa ser ainda varrido para fora da igreja. O joio precisa sair da igreja, a escória precisa se separar do ouro, o barulho, o ruído, né? O ruído precisa sair de dentro da igreja, o barulho, o som alto. Ou coisas piores que essas, que isso aí é uma fase intermediária, a dança, né, que já entrou na igreja em muitos lugares, as coreografias, etc. e tal, para que haja de fato unidade. Vai ver, nós vamos chegar lá. O importante é que eu e você suportemos essa fase de luta enquanto não chegar na unidade perfeita, que está apontando logo ali. Que assim seja, em nome de Senhor Jesus Cristo. Bom Pai que está nos céus, abençoe a todos nós, abençoe a igreja para que possa ser purificada desse mundanismo que entrou, para que bem logo tenhamos aquela unidade apostólica do derramamento do Espírito Santo, como no Pentecostes, que hoje seja o alto clamor, que concluamos o trabalho e que Jesus volte, com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo pedimos.